Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo beleza, tudo ótimo, contente com a volta do Fernando Brito. Não é? Que bom tê-lo de volta. Ele vem toda Zanin, sexta-feira. esperei a semana toda pelo seu balanço do Oscar. Eu sei que vai ser Ah, rapidinho, né? Até para que a gente comente os outros filmes aí estreando. Mas e aí? O que você achou? Como você viu os resultados? Conte. bom, por um lado, né, Thalita, o resultado foi aquele esperado, né? Sim. O Oppenheimer ganhou os prêmios principais, acabou faturando sete estatuetas das 13 que tinha, mas levou as principais, né? Que foi melhor filme, melhor direção para o Christopher Nolan, né? Melhor ator para o Cillian Murphy, que interpreta o personagem principal, né? Mas houve outras coisas no Oscar que aconteceram e que não foram tão previsíveis quanto esta, né? Por exemplo, a Barbie foi uma grande derrotada, né? Sim. Tinha 8 indicações, acabou emplacando apenas uma, que foi de melhor canção original. Mas já tinha sido derrotada previamente, na verdade, quando a diretora e a atriz principal, que interpreta a boneca na Mattel, não tinham sido indicados, quer dizer, não disputariam os prêmios da academia. Mas, de qualquer forma, esperava-se que ela tivesse uma recompensa maior nos prêmios técnicos para os quais o filme foi indicado. Mas, de qualquer forma, isso não aconteceu e o recado da academia foi que deram um prêmio de consolação lá, tudo bem, mas houve uma rejeição ao tipo de cinema que foi feito com esse filme. Por outro lado, o grande derrotado mesmo, para valer, infelizmente, foi um grande mestre do cinema, que é o Martin Scorsese. O filme dele, que é Assassinos da Lua das Flores, que eu acho um filmaço, assim, um filmaço, tinha 10 indicações e não emplacou nenhuma, né? Inclusive a que era mais esperada, que era de melhor atriz, que iria para uma indígena, né? A Lily Gladstone, né? Que tem um papel, um trabalho maravilhoso no filme, diga-se de passagem, né? Mas ela perdeu para a Emma Stone, do filme Pobres Criaturas, que foi um filme bastante premiado, né? Ele recebeu, além desse prêmio para a Emma Stone, 4 prêmios técnicos, indicando que a academia entendeu que tecnicamente o filme tinha muito valor, e tinha esse valor da interpretação, que é maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a Emma Stone faz um papel assim, muito corajoso, muito desabrido, com muitas cenas fortes, né? E bem feitas, né? Então, não se pode dizer que tenha sido uma aberração esse prêmio. É que a gente esperava mesmo que fosse para Lily Gladstone, porque teria esse peso simbólico de ser a primeira indígena, descendente dos povos originários, a ser contemplada com um Oscar na academia, né? Isso não aconteceu. Muitos analistas dizem que isso não aconteceu, e outras coisas meio imprevisíveis que aconteceram pela expansão da academia. Hoje em dia, a academia, ela que tinha poucos anos atrás 6 mil membros, majoritariamente norte-americanos e majoritariamente brancos, né? E homens, a academia começou a se expandir e tentar ter uma maior diversidade, não apenas no território americano, que é a sua sede, afinal, esse é um prêmio norte-americano, né? Mas no exterior. Muitos estrangeiros passaram a ser convidados a fazer parte do colégio eleitoral da academia. Então, entre esses 10.800 membros atuais, uma boa parte é de estrangeiros. E isso cria uma certa dissonância com o que se prevê que seja o voto lógico de uma premiação puramente norte-americana, como era até alguns anos atrás. Quer dizer, eu acho que as surpresas vão acabar se multiplicando. E se multiplicam em coisas assim, aparentemente pequenas, mas muito significativas. Por exemplo, um filme como
o Godzilla, que é um filme japonês de baixo orçamento, comparado com os grandes orçamentos de filme de monstro americano e tudo mais, ganhou a estatueta de efeitos especiais, que era dada assim como uma barbada para outro filme norte-americano que estava concorrendo com ele. Né? Então, pequenas coisas vão acontecendo lá dentro dessa premiação. O filme francês, que eu adoro também, que é um filmaço, né, que é Anatomia de uma Queda, acabou ganhando o prêmio de roteiro original, né? Para o casal Justine Triet e Arthur Harari, né, que escreveram o roteiro juntos e ela dirigiu. Né? Ele tem até uma ponta no filme. Né? Ele também é um grande diretor de cinema, viu? Ele dirigiu um filme chamado Onoda, que eu gosto muito, sobre aquele japonês que não aceitou o fim da guerra e ficou anos e anos assim, lutando sozinho, escondido numa selva asiática. É um grande filme e é dirigido pelo marido da Justine Triet. Enfim, a presença estrangeira no Oscar, que era muito restrita, começa a aparecer de forma paulatina, tênue, mas significativa para quem quiser enxergar essas nuances da premiação. Né? Eu acho que seria isso, basicamente, né, que a gente teria a comentar. Os filmes estão aí, alguns já estão em streaming, outros ainda estão nas salas de cinema. Vale muito a pena ver o Oppenheimer, vale muito a pena ver a Pobres Criaturas, pelo caráter polêmico que ele tem, a Anatomia de uma Queda, nem se fale, e vale muito a pena ver, já está no streaming também, o Assassinos da Lua das Flores, que, apesar de ter sido esnobado pelo Oscar, continua sendo um filmaço maravilhoso, dirigido por um dos últimos mestres do cinema ainda em atividade, o grande Martin Scorsese, na plenitude dos seus 81 anos e já com um projeto novo engatado. Eu lembro de você ter comentado que seria um Oscar difícil por conta de tantos filmes bons, né? Então é isso, acho que fica aquele gostinho de que os porque eram muitos filmes bons esse ano ali concorrendo no Oscar. Bacana. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, já que você está comentando sobre o Oscar, esse Ficção Americana que entrou agora no streaming também concorreu e ganhou, não foi? De roteiro original, roteiro adaptado, agora eu não lembro. Foi, não foi? Podemos começar por ele? Ganhou o prêmio de roteiro, exatamente. Vamos, porque é um filme interessante, viu? Um filme bem legal. Eu até comentei brevemente que é um filme. Eu não esperava muita coisa dele. Ele está disponível, é bom que se registre no Prime Video, na Amazon Prime Video, né? E é um filme que que toca numa questão muito contemporânea, que é a questão das lutas por inclusão, o chamado wokeismo, né? No woke norte-americano, e que se espalharam pelo mundo, mas quem tem os Estados Unidos por epicentro, né? E que cumpre um papel muito importante nessa questão da inclusão das chamadas minorias, né? Das lutas dos negros, do LGBT+, das mulheres, etc. Né? Mas que, como todo movimento social, isso é muito engraçado para quem curte a dialética, né? Acaba gerando fenômenos opostos, contrários ao que pretende de início, né? E que se autoproblematiza. Né? E esse é um filme que discute exatamente essa questão. Porque esse personagem, que é interpretado por esse ator que é magnífico, gostei demais dele, Jeffrey Wright, muito bom ator. O que ele é? Ele é um professor de literatura negro, né? Sofisticadíssimo, tem um inglês perfeito, né? E ele é escritor também, e é escritor de livros mal sucedidos. Os livros dele não vendem nada, né? Ficcionista, não vendem nada. E ele fica revoltado ao notar, né, que aspectos que ele julga caricaturais da negritude, quando
transpostos para a literatura, acabam se transformando em verdadeiros best-sellers. Ele fica revoltado com isso. Falei, mas então eu vou escrever um livro mal escrito, né? Cheio de erros de ortografia, de concordância, cheio de gíria, cheio de violência, ou seja, cheio de todos os estereótipos que a sociedade branca coloca das costas da população negra. E, para surpresa dele, ele manda esse livro para o editor dele e o cara publica, e o livro se torna um sucesso extraordinário. Essa história tem desdobramentos assim muito incríveis e que são críticos, mas são assim, críticos não do ponto de vista teórico, não, são críticos através de uma história que é muitíssimo bem contada e muitíssimo bem interpretada por esse cara que acabou de aparecer na tela aí, que é o Jeffrey Wright. Eu recomendo porque isso anda um pouco em baixa na nossa sociedade, não apenas na sociedade norte-americana, mas nas nossas sociedades como um todo, e brasileira inclusive, que as armas da gozação, da ironia, do sarcasmo, são muito mal vistas. As pessoas levam tudo literalmente, as pessoas não entendem mais ironia, tudo é levado a sério demais do ponto de vista assim, da literalidade, e não das mensagens que estão escondidas através de uma linguagem mais indireta, mais irônica, mais gozativa, mais assim distanciada, para dizer o termo correto, né? Então, esse é um filme que, sem ser um grande filme, não é nenhuma obra-prima nem nada, mas toca nessa questão e toca com muita coragem e com muita precisão. É bem legal de ver esse filme. Bacana demais. Está disponível, pessoal. Então, na Amazon Prime, dá para assistir. Se você prefere ficar em casa, dá para assistir em casa. Vamos ao cinema agora? A gente deu essa dica de streaming, agora a gente traz, então, as estreias no cinema, começando por Ervas Secas, que, olha, na pauta aqui do Zanin, está constando que é um dos melhores filmes do ano, e a gente está só em março ainda, Zanin. Olha a responsa, hein? Mas eu não tenho medo de indicar esse filme desde já como um dos finalistas. Quando a gente foi elaborar lá no final de dezembro, está longe ainda, mas o tempo passa muito rápido, quando a gente foi elaborar aquelas famosas listas de melhores do ano, esse filme certamente vai figurar. Eu não sei se em primeiro lugar, a gente tem que ser otimista na vida. Pode ser que apareçam mais algumas obras-primas aí, que estão escondidas, que eu não sei, né? E que desbanquem esse cara. Mas certamente ele vai estar entre os nossos finalistas das nossas listas de final de ano, de associação de críticos e tudo mais, e de jornais que a gente sempre elabora. Ele é um cara cujo trabalho, Thalita, eu e todos os críticos têm acompanhado há muito tempo. Esse já é o 9º longa-metragem dele, né? Ele está um cineasta tarimbado, né, turco, e ele centra muito as ficções dele na região da Anatólia, na Turquia. É um espaço, como uma espécie de espaço ficcional que ele escolhe do país dele para ambientar os dramas do... Ai, o Zanin travou, né? Travou sim. Olha só, assim, do nada, né? Daqui a pouco o Zanin volta. Poxa vida, eu estava curiosíssima para ouvir sobre Ervas Secas. Calma aí, pessoal, daqui a pouco o Zanin volta para continuar essa resenha aqui para gente. Ervas Secas estreou nos cinemas nesta semana. Ontem as estreias acontecem sempre na quinta. O que eu posso fazer por vocês e para a gente é ler um pouquinho da sinopse aqui, tá bom? O Summit, um jovem professor de arte, está terminando aí o seu 4º ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia, conforme o Zanin explicava. E daí ele é acusado de contato inadequado por 2 alunas. Agora as esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem. Até que ele encontra uma professora chamada Nuray, que lhe apresenta novas perspectivas de vida.
Então, a imagem do filme é muito bonita, né? A gente pode até rodar o trailer enquanto eu vou falando por aqui, porque as cenas são muito bonitas. Esse espaço, a Anatólia, onde o filme é feito, é um lugar que me pareceu muito bonito. Então, assim, são imagens, tem de várias estações do ano, né? Tem a neve ali, em outros momentos tem essa paisagem mais de temperatura amena, enfim, bem bacana. Mas claro que eu preciso do Zanin para comentar. Claro que não vi o filme ainda, mas, pô, lista de melhores do ano. Em março aí ele, ó. Eu estava tentando aqui suprir a sua falta, mas ele e a sinopse, foi o que me compete. Fui eu que congelei ou Foi congelou você. geral? Não, Fui você eu, é? travou do nada, foi. E eu tinha parado aonde? Já tinha Você estava começado a falando falar? sobre a Anatólia, você falou sobre a Anatólia, que é essa região escolhida, então, É. pelo diretor, mas segue Uhum. daí. Então é o seguinte, né? Ele coloca esses personagens nessa paisagem que é uma paisagem nevada e desolada, que beneficia muito a vida no interior das casas. É um filme muito de diálogos. E o personagem, vamos dizer assim, que se apresentaria como um personagem principal seria esse Samet, que é um jovem professor que tem que cumprir um estágio. Formado, ele tem que cumprir um estágio na Anatólia, que ele vê como o fim do mundo. Né? Ele não quer estar ali, ele quer o mais rápido possível, ele quer ir para Istambul, que é a cidade grande onde está a civilização, está a cultura, onde ele quer ir. Mas ele tem que ficar lá, ele tem que cumprir 3 anos lá de magistério. E ele se envolve num problema numa das classes. E ele é acusado, ele e o parceiro dele, que é um professor com quem ele mora, divide uma casa, né, eles são acusados de um comportamento um tanto inadequado com 2 das alunas. Né? Não fica claro se é uma questão de assédio ou se é uma questão só de mau comportamento. Tudo é muito ambíguo. Nesse ponto, uma outra personagem, uma mulher, também uma professora, chega e se junta a essa dupla de homens. Né? É uma pessoa que tem uma característica, ela é uma mulher ferida, tanto moral quanto fisicamente. Ela perdeu uma perna numa explosão, num atentado, né? Uma coisa desse tipo. E se junta a esses 2 personagens. E esse trio acaba se envolvendo numa série de conversas que dizem respeito a grandes questões humanas. Né? A tua ambição de querer ter uma vida melhor, no caso dos 3, né? Que é dependente de ir para uma cidade grande, ou pode ser feito numa cidade pequena, num vilarejo, como é o caso que se apresenta para eles lá. Né? A questão da relação com os alunos, né? Que é uma relação cada vez mais tensa hoje em dia. Não sei se você tem reparado como eu tenho trazido aqui filmes ambientados em escolas. Né? Bem, a semana passada eu trouxe um filme alemão ambientado numa escola e tem sido muito frequente isso. Né? Porque a escola acaba significando uma espécie de microcosmo da sociedade, representando assim um resumo, vamos dizer assim, das tensões que existem na sociedade como um todo. E isso acontece nesse vilarejo. Então esse filme Ervas Secas, entre outras coisas, é também um filme sobre escolas, mas é um filme basicamente sobre a condição humana, sobre o nosso destino no mundo. É um filme quase que, eu diria que é um filme de filosofia, mas sem usar nenhum conceito esotérico de filosofia, nem nada disso. Tudo isso é feito através da ação dos personagens, do diálogo e da posição que os personagens mantêm entre si. Por exemplo, sem querer dar spoiler, mas essa moça que chegou, essa nova professora, essa que tem a perna ferida, tal, ela vai ter um envolvimento amoroso com os outros personagens. E isso vai desencadear uma complicação entre eles.
que afinal de contas moram juntos, né? Mas é um caso que não é tratado da maneira óbvia que você pensa, talvez uma crise de ciúmes ou de uma ruptura. Não, é bastante surpreendente a maneira como eles tratam isso. Conflitiva, porém num outro plano de compreensão. E é um filme que, apesar de ter uma visão que a gente poderia chamar meio negativa e meio pessimista sobre a condição humana, acaba trazendo uma luz final, né, que seria uma tênue esperança, que é aquilo que a gente tem sempre, né, e tem que ter sempre. Né, você tem que acreditar que a tua ação no mundo pode resultar em alguma coisa positiva, mesmo que isso seja pequenino, mesmo que isso seja mínimo, mesmo que os problemas do mundo sejam tão imensos que você, como uma pessoa, um indivíduo, é uma formiguinha diante de um oceano para tentar resolver as coisas. Mas é que a gente tem que tentar. E esse filme, ele traz uma tênue esperança no final, mas que é um raio de sol. Né, um raiozinho de sol no meio de toda aquela neve, daquele inverno que parece não ter fim. Agora, esse filme, ele é longo, tem 3 horas e 17 minutos de duração, não tem 1 minuto de excesso que você pode dizer, isso é dispensável, teria que jogar fora. Ele trabalha na duração porque a matéria-prima dele também é o tempo que é esse material tão escasso na vida de todos nós, no dia a dia e nas nossas vidas, que tem uma duração estabelecida, né? Uma duração que é finita, né? E que esse tipo de cinema trata disso também. Então, é um filme que eu convido os nossos espectadores a verem, porque é um filme de uma beleza extrema e de uma profundidade cada vez mais rara no mundo do cinema. Aproveitem. Viu como é legal te ter, Zanin, como um guia, assim, para esse nosso passeio pelo cinema? Porque é um filme que, quando eu li essa sinopse, eu achei um filme clichê, realmente. Eu falei, uma historinha aí de amor, né, numa escola, enfim. E daí você traz tantas camadas, tantos níveis, né? Então é isso, é um filme que eu não me dedicaria a assistir se eu não tivesse te ouvido aqui. Tá vendo? Que bacana, pessoal. Muito bom ter o Zanin aqui com a gente. Zanin, já que eu inverti a sua pauta, escolhe você para onde você quer ir. Quer mais uma estreia de cinema? Quer um streaming? O que você prefere fazer? Eu queria deixar o registro da estreia de um documentário brasileiro muito bom, que é o Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor. Todo mundo sabe que o Lupicínio Rodrigues foi um grande compositor gaúcho, né? E um grande condutor da chamada dor de cotovelo. Eu nem sei se usa essa expressão hoje em dia entre os jovens, né? Mas são dos males de amor, né? E ele fez músicas maravilhosas. O repertório que ele nos deixou é absolutamente extraordinário. E esse documentário, que é documentário dirigido pelo Alfredo Manevi, ele tem ele faz uma tentativa mesmo de recuperar essa figura do Lupicínio, que é uma figura que foi muito famosa, mas andava meio esquecida. Como costuma acontecer com os nossos grandes criadores. Eles saem um pouco de moda, vamos dizer assim, né? A imprensa não dá bola, ninguém dá bola, eles passam ao ostracismo, né? E o Manevi, ele faz uma recuperação, traz a biografia do Lupicínio, de como ele nasceu num bairro muito pobre de Porto Alegre, mas um bairro pobre, paupérrimo, na verdade, né? Sujeito a enchentes e tudo mais, né? Mas muito rico, um lugar muito rico culturalmente, né? E como no sul do país existe uma influência muito forte, que é uma questão mesmo de fronteira, com a Argentina e o Uruguai, né? E como a música do Lupicínio acaba recebendo influências tanto do samba brasileiro, né, quanto dos ritmos
uruguaios e argentinos, principalmente do tango, né? Mas ele faz muitos boleros também, muito samba-canção, que é vamos dizer, a versão brasileira do bolero, né? Mas que também é muito sofisticada. E as músicas dele, as letras de Dor de Cotovelo, que andaram meio assim, fora de moda, porque desde a Bossa Nova se considerava que era meio de mau gosto e tudo mais, depois foram reavaliadas, inclusive por um grande intelectual, que foi o Augusto de Campos, que escreveu sobre ele lá nos anos 60 ainda, né? Tem um livro fundamental do Augusto de Campos, que se chama Balanço da Bossa, que é um livro disponível, é um livro que tem que ser lido, é um livro de 1968, mas tem que ser lido até hoje, e um dos capítulos é dedicado ao Lupicínio. E o Lupicínio é autor de um samba de grande sucesso, chamado Se Acaso Você Chegasse. Ficou famoso na interpretação da Elza Soares, mas foi gravada primeiro pelo Ciro Monteiro, e tem um dado muito interessante. Esse samba, essa música criada pelo Lupicínio, foi usada por Hollywood num filme que chegou até ao Oscar, e ele jamais foi creditado, né? Foi um plágio mesmo, eles fizeram uma versão orquestral lá, e o filme traz, esse documentário traz uma sequência do filme em que um casal dança ao som de Se Acaso Você Chegasse, em ritmo puxado para o norte-americano, para o jazz, para o foxtrot, uma coisa desse tipo. É um filme que traz muitas curiosidades, muitas coisas bonitas. O encontro, por exemplo, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil com ele, quer dizer, os então tropicalistas da época recuperando um grande compositor brasileiro, e em homenagem ao nosso querido Miguel Stedley, que eu soube que é gremista, temos que lembrar que o Lupicínio Rodrigues é o autor do hino do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, o glorioso Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, de tantos torcedores ilustres no Rio Grande do Sul e no país afora. Enfim, é uma personagem maravilhosa que tem que ser recuperada, e esse filme faz isso com muita finesse, né? Com cenas inéditas, que eu, pelo menos, não conhecia, sequências com o Lupicínio Rodrigues, muita música de excelente qualidade, né? E muita reflexão, porque o Manevi, que eu conheço há muito tempo, ele é professor universitário e pesquisador de cinema também, né? Então, ele pega um fio condutor, que é essa questão do esquecimento de um ramo da música brasileira, representado aqui pelo Lupicínio, e de como isso é trazido e recuperado através agora do cinema. Eu espero que esse filme, que além de ser muito bom e muito prazeroso de ser visto, também leve a uma curiosidade maior das pessoas que não conhecem a música do Lupicínio, que passem a conhecê-la. Ela está disponível nas plataformas de musicais de streaming, tem muita coisa do Lupicínio, né? E é um autor a ser redescoberto. Genial, em cartaz nos cinemas também, pessoal. Com isso a gente encerra 4 horas. Zanin, sempre muito bom te ter, muito obrigada mais uma vez, uma ótima semana para você e até sexta-feira. Beijo enorme. Beijo para todo mundo, até sexta-feira.